Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: número de florestas plantadas cresce no Pará, em plena Amazônia, e sustenta a fabricação de móveis e outras utilidades produzidas com madeira. Com retração histórica, crédito rural atravessa a pior fase desde o Plano Real. Festa de cores e flores. Primavera é a temporada perfeita para as abelhas aumentarem a produção de mel. Festa com comida típica mostra que o goiano não pode ficar sem o pequi, fruta símbolo do Centro-Oeste. Evento celebra o aumento da presença feminina nos negócios do agro. No maior encontro do setor, elas trocam conhecimento, inovação, liderança, tecnologia e sustentabilidade. E ainda, a previsão do tempo para o campo em todo o país. O Agrocultura está começando. Vamos agora até o Pará. O número de florestas plantadas cresce no estado em plena Amazônia e sustenta a produção de móveis e outras utilidades de madeira. De uma dessas florestas plantadas da Amazônia saem placas de MDF, muito usadas no Brasil e exportadas para vários países. Veja na reportagem de Luiz Otávio Lucas, da nossa parceira TV Cultura do Pará. É na vastidão de pés de eucalipto desta fazenda em Paragominas que a vida do Adriano encontra a sombra. O motorista é uma das centenas de peças da engrenagem que faz da floresta plantada de 30 mil hectares da indústria Flora funcionar. Eu me sinto muito bem. Quando eu venho trabalhar, vem comigo também um pedaço da minha esposa, um pedaço dos meus filhos. Eu estou aqui, eles estão junto comigo. Então aqui foi onde eu construí o meu legado. Adriano é parte de um grupo de trabalhadores que se revezam em 4 turnos ininterruptos para verticalizar a produção que vai do plantio das mudas de eucalipto até as peças de MDF. A partir da chegada dessa matéria-prima aqui na fábrica, todo o processo para que esse eucalipto vire painéis de MDF dura cerca de 1 hora. Um trabalho que existe há 15 anos, 24 horas por dia, de domingo a domingo, e que envolve aproximadamente 1.400 colaboradores, diretos e indiretos, desde o plantio até as funções mais tecnológicas. Tem um mercado que demanda toda essa questão de produtos de origem sustentável. Atualmente a gente tem o selo FSC que cobre toda essa cadeia, garante a rastreabilidade do material. É uma demanda nacional e internacional. Essa madeira vai ser transformada em cavaco a partir de picadores. Esses cavacos vão ser transportados até um silo de acúmulo de material. E aí esse cavaco amolecido vai passar por um processo de desfibramento, que vai desunir fibra com fibra. E essa fibra vai receber a aplicação de resina. A prensa quente ali em torno de 250 graus na entrada vai fazer com que a resina venha iniciar a reação química. As fibras entrelaçadas com resina na prensa vão se unir novamente, porém agora com o formato de chapa. Esse produto no final vai gerar chapas revestidas com papel decorativo ou chapa crua. O decorativo é muito bem aplicado para decoração de ambientes, para fabricação de móveis, e a chapa crua é muito utilizada para estrutura também, construção civil é bastante utilizado. E para pintura, para tentar imitar aqueles móveis mais rústicos. As florestas plantadas são fonte de recursos sustentáveis que garantem produção contínua de madeira e celulose. A silvicultura é uma grande área da engenharia florestal responsável pelas florestas plantadas, Então, ela vai oferecer um produto de acordo com a demanda local ou de acordo com o mercado que está sendo requisitado. Então, o Brasil, por exemplo, ele é um dos maiores produtores de pasta celulósica do mundo. Na região amazônica aqui, mais precisamente do estado do Pará, é cultivado a teca, o eucalipto, o paricá e a cássia. Só que para o nosso segmento, que é painéis de MDF, a gente utiliza 100% de eucalipto, na qual vem de origem australiana. Ele tem uma questão de maior densidade, consegue entregar um material melhor para o segmento de MDF. Apenas 1% do território brasileiro é ocupado com esse tipo de plantio. São 10 milhões de hectares plantados, mais 6 milhões protegidos. Isso representa 260 bilhões de reais em impacto econômico, gerando 2 milhões e 600 mil empregos.
1,3% do PIB nacional. A atividade ainda está em expansão no Pará. A meta é plantar mais 4 milhões de hectares até 2030. O mercado de plantadas ele é um mercado ainda incipiente no estado do Pará, em crescimento. Até por conta da cobertura florestal, o estado do Pará tem 76% de cobertura florestal nativa. Então, naturalmente, nós temos um potencial, através do manejo florestal, que gera muito mais o produto da madeira nativa. Mas esse é um mercado que deverá, nos próximos anos, crescer, ter um crescimento. E aí ele tem como foco principalmente a Ásia, Índia, China, alguma coisa para o Japão. A floresta plantada contribui para 14 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Ajuda o Brasil a atingir metas de carbono até 2050, absorvendo o gás carbônico da atmosfera. No sul do Pará, a TRC Agroflorestal planta a teca com sistema silvopastoril, recuperando áreas degradadas e exportando com certificação FSC. O nosso modelo de negócio integra produção florestal, parceria com pecuaristas e conservação ambiental. Um modelo que fornece produto sustentável, de alto desempenho ambiental e social, e mostrando que o Pará tem condições de exportar sustentabilidade, inovação e oportunidades. Veja a seguir no Agrocultura. Crédito rural tem retração histórica e atravessa a pior fase desde o Plano Real. Flores da primavera ajudam abelhas a produzir mais mel. Festa com comida típica marca a tradição do Pequi em Goiás. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Crédito rural vive a pior crise em mais de 30 anos. O cenário do crédito rural no Brasil enfrenta uma das fases mais delicadas desde o Plano Real. Segundo a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, o país vive a maior crise de crédito rural das últimas décadas, marcada pela queda na liberação de recursos e pelo aumento da inadimplência. Entre julho e setembro, os valores destinados ao custeio das lavouras recuaram 23% em relação à safra passada. Nos investimentos, a redução chegou a 44%. No Rio Grande do Sul, o recuo seguiu a mesma tendência, sendo 25% no custeio e 39% nos investimentos. A federação aponta que o volume de crédito realmente disponibilizado ficou muito abaixo do anunciado pelo governo no Plano Safra. A inadimplência também preocupa, atingindo 5,14% em julho, o maior índice já registrado. Especialistas alertam que o aperto no crédito pode impactar a próxima safra, com menos tecnologia e redução de áreas cultivadas. O mais grave que temos nessa que é a maior crise financeira da história do agronegócio brasileiro é que os produtores têm um passivo gigantesco. O governo, com todas as políticas inadequadas quanto à perspectiva financeira do país, elevou substancialmente a Selic. Com essa Selic elevadíssima e com a margem de lucro muito baixa dos produtores, eles não estão dando conta de pagar as suas obrigações com a sua produção. Na nossa leitura, hoje, mais de 90% dos produtores brasileiros precisariam vender parte ou toda a propriedade para conseguirem pagar essas dívidas. E ainda que o quisessem fazer isso, não seria fácil, porque diante da crise financeira generalizada, não há quem tenha dinheiro e interesse em investir no agro neste momento. Enquanto o crédito rural atravessa a turbulência, o setor que cultiva cana-de-açúcar para produzir açúcar, álcool e energia discute os rumos do etanol brasileiro. Durante a 25ª Conferência Internacional da Tagro sobre açúcar e etanol, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu que o biocombustível não seja incluído nas negociações tarifárias com os Estados Unidos. Para Tarcísio, o etanol é um ativo estratégico nacional e não deve ser usado como moeda de troca em disputas comerciais. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, também participou do encontro e propôs ampliar a mistura obrigatória de etanol na gasolina de 30% para 35%, o que poderia fortalecer o setor e reduzir emissões. A conferência marcou ainda os 50 anos do Proálcool, programa criado em 1975, que transformou o etanol em um pilar da matriz energética brasileira.
Segundo a Data Agro, o programa permitiu substituir quase metade da gasolina consumida no país e evitar a emissão de 1 bilhão de toneladas de CO2. Veja agora outras notícias do campo. Flores da primavera ajudam as abelhas a produzir mais mel. As flores ganham cor, o ar fica mais leve e a natureza se transforma. Esse é o poder da primavera, estação em que as abelhas encontram um verdadeiro paraíso. Néctar e pólen são abundantes, garantindo força para as colmeias e vida para o campo. A primavera é uma estação onde a maioria das plantas florescem ao mesmo tempo. E as mais beneficiadas com esse fenômeno são as abelhas, porque nesse período elas encontram uma grande quantidade de alimento contido nas flores, né? Das sem-ferrão, as lambiolhos são as menores do mundo, mas produzem muito pelo tamanho que têm. Segundo o apicultor, é a melhor espécie de abelha. E quando estamos próximos das colmeias, é possível ver de perto essa dança das abelhas. Elas vão de um botão ao outro, em um trabalho bem discreto, mas que é fundamental para a produção de alimentos e para a preservação da biodiversidade. Uma parceria da natureza que impulsiona a vida. E quando se fala das com-ferrão, como as oropas, a produção delas aumenta muito neste período. Que é o período que elas mais encontram flores no ambiente, na natureza, né? E tem outras floradas mais assim, em menor quantidade, que é mais para sustentar a abelha, mas para a produção de mel, a principal é a primavera. Um trabalho que vai além do mel e nos lembra da beleza simples, mas poderosa do meio ambiente em equilíbrio. Elas encontram uma quantidade muito grande de alimento, elas levam para suas colmeias, estocam para estarem utilizando em tempos difíceis, né, onde há escassez de flores. Goiás faz festa para o pequi, fruta símbolo do Centro-Oeste, indispensável na culinária do estado. Se tem alguém que conhece de pequi, é o Joel. Ele vende o fruto há 40 anos. 2 vezes por semana sai de Goiânia e percorre 377 quilômetros até Pontal do Araguaia, no Mato Grosso, para buscar a produção. Vale a pena. Por mês, ele vende 3.000 quilos de pequi e dá uma aula para os clientes sobre o produto. Nós temos pequi de várias regiões, por exemplo, no começo de setembro começa o pequi do Tocantins. Esse pequi do Tocantins ele é muito saboroso, muito cheiroso, só que ele é um pequi que não tem muita aparência. Nós temos esse pequi do Mato Grosso, que ele é um pequi já maior, mais carnudo, um pequi mais adocicado, mas não tem aquele cheiro forte do cerrado. Agora, o nosso pequi goiano, esse é o diferencial, porque tanto ele tem cor, como sabor e cheiro. Pequi em conserva, creme de pequi, pimenta malagueta com pequi, molho de pimenta com pequi e óleo de pequi. É possível achar de tudo, não só o fruto tradicional, até cosméticos à base de pequi. É o que fabrica a empresa da Wake Carniello. Em 8 meses de existência, já foram 4 prêmios recebidos pela ideia inovadora. Tem artigos científicos que mostram que o pequi tem um poder anti-inflamatório. Então, todo o projeto é para aliviar dor muscular. Então, hoje a gente tem o bálsamo, que é o Pequi Power Balm, que é um bálsamo para dor muscular. Então, ele traz alívio pós-academia, pós-corrida. A gente tem o Recover, que é para recuperação mesmo, pós-academia, muito para atleta de elite que precisa dessa recuperação, causando esse alívio e bem-estar, né? E tem o Pequi Kiss, que é o beijo do pequi. Não tem cheiro de pequi, não tem gosto de pequi, que é para hidratação dos lábios. E o nosso novo, agora queridinho, é o Pequi Cure, que é para os pés. Então acabou o goiano do pé rachado. Em Goiás, o pequi é coisa séria. Tem até uma lei estadual que estabelece o dia 23 de outubro como o Dia do Pequi. A Ceasa Goiás é a maior vendedora do produto no Brasil. Somente neste ano já comercializou mais de 2.000 toneladas, o que representa cerca de 4 milhões de reais. A expectativa é que até o final da safra, em março de 2026, esse número triplique. É conhecido no mundo inteiro. Então a gente tem a oportunidade de massificar isso, ver o quanto que é possível ganhar dinheiro, o pequeno produtor, o médio produtor, produzindo pequi e ver os benefícios que trazem
a nível financeiro e a nível cultural para o nosso estado. Na quinta edição da Festa do Piqui, não poderia faltar o tradicional almoço. Ele foi preparado pela equipe do Tonhão Carreiro. Os ingredientes: mais de 300 quilos de arroz, 120 de piqui, 180 de feijão, 50 de toucinho e 480 quilos de carne e linguiça. O segredo do preparo ele sabe muito bem. A tradição que nós temos é caprichar, é fazer com amor. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Tudo tem que ter o amor. Se o fruto é tradição de Goiás, a arte da fiação de algodão não é diferente. Na Festa do Piqui, o resgate dessa cultura foi representado pelas fiandeiras do município de Caldazinha. O grupo existe desde 1994 e é formado por senhoras da cidade que vendem cobertas, calças e toalhas de algodão que elas mesmas produzem. Era um meio de sobrevivência, né, das pessoas mais antigas, né? Inclusive eu com 7 anos, 8 anos já acompanhava minha avó, minhas tias, para poder trabalhar nesse ramo da fiandeira aí, para poder ganhar o pão de cada dia, né? No resgate da tradição de Goiás, não poderia faltar a sanfona e a tradicional música sertaneja raiz. Veja agora a previsão do tempo para o campo com Stael Cias, da Metsul Meteorologia do Rio Grande do Sul, especialmente para o Agrocultura. Olá, seja muito bem-vindo a esta edição do Agrocultura. Para o mês de novembro, primeiro, a expectativa é de um mês que começa sob a influência do fenômeno climático Laninha. A Administração de Oceano e Atmosfera NOAA dos Estados Unidos, nesta última semana, registrou 6 décimos negativos, ou seja, a temperatura estava um pouco mais de meio grau abaixo do normal aqui no Oceano Pacífico Equatorial. O patamar mínimo de Laninha é 0,5, estava 0,6, então esse resfriamento do Oceano Pacífico na linha do Equador tem se sustentado nas últimas semanas e novembro terá então a influência do fenômeno. Com relação à chuva, destacamos esta primeira metade do mês com excesso de chuva, especialmente em áreas de Mato Grosso, Goiás, interior de Minas Gerais e norte e oeste do Paraná. Nessas regiões a chuva pode ser excessiva e inclusive com risco de transtornos. No Mato Piba, nessa primeira quinzena de novembro, também a chuva avança com volumes perto de 100 milímetros e nessa faixa entre Mato Grosso e Minas Gerais e norte de São Paulo, algumas áreas podem ter até 200 milímetros de precipitação, ou seja, muito provavelmente já nessa primeira metade do mês, o centro-oeste e o sudeste em muitos municípios terá chuva já correspondente a um mês inteiro. Veja a seguir no Agrocultura. Mulheres do agro celebram o aumento da presença feminina nos negócios do campo. Nós voltamos já. Elas semearam suas próprias ideias, criaram seus caminhos e hoje colhem resultados que transformam o campo brasileiro. Em São Paulo, milhares de mulheres do agro se reuniram no maior encontro do setor para trocar conhecimento, inovação, liderança, tecnologia e sustentabilidade. O repórter Bruno Faustino acompanhou o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio e mostra pra gente como foi essa experiência. O agro tem muitas vozes, mas aqui ele tem identidade. Afinal, o agro é delas. Nós somos inúmeras mulheres que participam do agronegócio de maneira direta e indireta. E a gente, ao longo dos últimos anos, eu acredito que dos últimos 10, 15 anos, as mulheres elas passaram a se inteirar um pouco mais em relação ao setor, a buscar entender, mas o que elas fizeram? Buscaram conhecimento. Quando a tecnologia chegou no agro com força total, eu acho que aí as mulheres entraram de cabeça. E hoje a gente vê mulheres em todos os segmentos do agronegócio.
Quando elas se reúnem, não é só um evento, é criação de laços, alianças e movimento. Cada história tem a sua própria estrada, mas todas seguem a mesma direção: produzir com propósito. A minha família sempre foi do agro. Cresci na roça, vivi na roça, com pé no chão, pé na areia. É paixão? Depois que entra nesse universo do agro, se apaixona? Apaixonante. E foi São Paulo a cidade escolhida para esse encontro, que já virou referência, o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. A nossa primeira edição, tivemos aí 600 mulheres e hoje a gente tem mais de 3.000 mulheres e o nosso propósito é isso, é fazer com que mais mulheres estejam presentes aqui dentro do CNMA, até para que elas possam fazer novas conexões. Uma pesquisa inédita mostra que as mulheres do agro não estão apenas só produzindo, elas estão liderando mudanças e puxando inovações para dentro do campo. São elas que trazem ideias, tecnologias e cuidado com o meio ambiente para dentro das propriedades. A mulher, ela é vista como, a gente viu na pesquisa, 82%, tanto homens quanto mulheres, associam a mulher como uma pessoa muito criativa e que consegue trazer novas soluções, novas formas de pensar para dentro do agro e que também ela tem um papel muito complementar ao homem. Sustentabilidade é natural dela e ela vê isso como muito natural do campo. E a questão da tecnologia, porque a tecnologia está aí, ela se interessa pela tecnologia, especialmente pela diferença que ela pode fazer. Hoje elas ocupam posições de comando, decidem, gerenciam, assumem riscos, negociam, lideram negócios rurais com visão de longo prazo e resultados concretos. A sensibilidade da mulher para algumas áreas, ela traz um retorno excelente para a empresa e as empresas estão enxergando isso, Do lado do produtor, a gente também vê esse movimento crescendo de mulheres vindo para o negócio, as filhas, a parte de sucessão sendo mais feminina do que os anos anteriores que a gente via. Então acho que tem sim espaço para crescer e vai continuar crescendo. E tem mais, elas carregam um olhar cuidadoso sobre o amanhã. Estão mais conectadas com temas ambientais e com sustentabilidade como estratégia de negócio. O início era muito masculino. Agora hoje a gente já vê muito mais o público feminino. Hoje a gente já vê outras alternativas para o agro, um leque de profissões muito grande, atraindo o pessoal da cidade mesmo, tendo colocação para eles no ambiente da fazenda, Do café agroecológico aos grandes projetos de agricultura regenerativa, essa consciência está espalhada nos mais diversos biomas do Brasil. O Regenera Cerrado é um projeto que a gente gosta bastante porque ele tem o intuito de democratizar a informação sobre a agricultura regenerativa e criar essa informação também, Então é um projeto que reúne acadêmicos, produtores, e também tem o apoio do setor privado, tem o apoio da CAGIL. A gente já tem os resultados dessa primeira fase, foram 12 fazendas envolvidas, mais de 11 instituições de pesquisa. Então você vê realmente que esse interesse da mulher de fazer uma coisa diferente, ele é muito latente. Um dos pontos altos do Congresso é a entrega do Prêmio Mulheres do Agro, que valoriza histórias de produtoras rurais de pequenas, médias e grandes propriedades. Essa premiação vai além daquele momento da cerimônia. Nós temos uma relação com essas mulheres aí de longo prazo, de capacitação, de mentoria, de participação em eventos e de contar essas histórias mundo afora e dar essa ênfase do quanto a mulher está transformando o nosso setor. Foram premiadas mulheres nas categorias pequenas, médias e grandes propriedades, além de uma cientista, da agricultura familiar à produção em larga escala. O que todas elas têm em comum? A coragem de fazer diferente. A
minha primeira missão é inspirar pessoas e formar pessoas, né? Eu sou uma professora e lá no nosso grupo de estudos, onde eu faço meu trabalho com os alunos, a gente trabalha o manejo de doenças em plantas de forma sustentável. A gente vem fazendo agricultura regenerativa, preservando as matas, as nascentes que rebanham a nossa propriedade chegam em Varginha, 40% do ribeirão que sai da nossa propriedade que abastece Varginha. Então eu acho que a gente está buscando essa sustentabilidade e deixar esse legado para as próximas gerações. Eu implantei orgânico, sistema orgânico, várias práticas sustentáveis. Nós ganhamos o ano passado o prêmio como a fazenda mais sustentável do Brasil. E também agora o nosso bebê, através de tudo que nós produzimos, a gente criou biosoluções através de todos esses nossos produtos e coprodutos. A Lucivanda foi a grande campeã na categoria Pequena Propriedade. Ela é lá do Ceará e você aí tem ideia do que a Lucivanda produz? Conta para quem está nos assistindo, Lucivanda, o que você produz lá no Ceará? Eu produzo rosas. Olha, tá vendo? Produtora de rosa, reconhecida por esse belo trabalho, pelo Prêmio Mulheres do Agro, aqui no Congresso Nacional das Mulheres do Agro. Como que é esse reconhecimento? É emocionante, é como se eu estivesse recebendo uma certificação de tudo que eu estudei, de tudo que eu fiz, de tudo que eu acreditei, de tudo que eu tive coragem de fazer. O CNMA, do primeiro a hoje, esse que está completando 10 edições, a gente fez conexões com mulheres do Brasil todo. A gente tinha mulheres de todas as regiões. A gente trouxe experiências desses movimentos de núcleos de mulheres e aqui a gente consegue expressar e ecoar essa voz. O Agricultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.